Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja seguro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fisioterapia nas amputações. Então, na última aula a gente falou especificamente sobre os métodos de amputação, os níveis de amputação, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais, né, sobre o papel do fisioterapeuta nas amputações. Então a gente vai ver o que a gente precisa fazer desde quando tá lá no ambiente hospitalar até no ambiente ambulatorial. Então, eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Novamente, essa aula tem uma carga de teoria bem alta, então provavelmente a gente vai quase chegar nas 2 horas, ou vai ficar um pouco grande a aula, né, também. Então, mais uma vez, eu espero que vocês não me xinguem, que vocês se sintam bem assistindo a aula, por mais que ela seja um pouquinho longa, tá? Porque tem bastante coisa pra gente falar. E eu espero que eu tenha colocado tudo que vocês desejam saber nessa aula, mas se ficou faltando alguma coisa, se vocês quiserem aprender mais alguma coisa que não está na aula, por favor, fiquem à vontade de me avisar, que aí eu tento adequar e passar para vocês esses assuntos que vocês querem saber, certo? Então, antes de mais nada, assim que fechar os formulários, eu vou estar respondendo as questões da aula passada. Eu já dei uma olhada em algumas questões que vocês fizeram, mas até amanhã, no caso sexta-feira, né, que a aula está sendo postada na quinta, eu vou conseguindo responder todas, tá? E é isso. Então, vamos lá, pessoal. Bom, quais são os objetivos da aula que eu espero que vocês tenham, né? O que eu espero que vocês consigam ser capazes depois que assistirem a aula. Então, primeiro de tudo, entender a função do fisioterapeuta tanto no pré quanto no pós-operatório das amputações, conhecer as técnicas utilizadas para os tratamentos de amputações, né? Então, quais são as técnicas, quais são os objetos que a gente utiliza para o tratamento, entender o processo de tratamento como um todo, né? Então, entender o que a gente precisa fazer logo no início, o que a gente precisa fazer mais no meio, mais no final do tratamento, conhecer as diferentes fases, porque por mais que a gente caracterize, né, como pós-operatório, pré-operatório, a gente tem algumas fases em que são subdivididas, né? Então, conhecer essas diferentes fases e também conhecer algumas ferramentas de avaliação. Então, como a gente pode avaliar o nosso paciente amputado para que a gente consiga ter um tratamento mais eficaz possível, mais efetivo possível com esse paciente, certo? Então, eu já comentei com vocês na última aula, né? Falei um pouquinho por cima, mas nós fisioterapeutas, a gente tem algumas fases estabelecidas para estar trabalhando com os pacientes, né? Então a gente trabalha com os pacientes na fase pré-operatória, ou seja, aquela fase onde o paciente pode ou não estar dentro do hospital e que ele vai estar sendo submetido a uma amputação em algum tempo. Óbvio que vocês lembram que a fase pré-operatória ela pode variar de acordo com a causa da amputação. Então, se são causas mais relacionadas às doenças, a outros eventos que não sejam urgentes, provavelmente o paciente vai passar por essa fase pré-operatória, essa fase de preparação. E na fase pós-operatória, a gente vai atuar com os pacientes na fase pós-operatória imediata, na pré-protética e na pós-protética. A fase pós-operatória, ela vem para todos os pacientes que foram amputados, tá? Então, desde traumas, acidentes, doenças, os pacientes vão passar pela fase pós-operatória, sendo que alguns pacientes acabam ficando na fase pré-protética, né? E dependendo do caso dos pacientes, eles podem evoluir para a fase pós-protética. A imediata, basicamente, todos os pacientes vão
acabar passando por ela porque é a fase aguda, digamos assim, da operação, né? Então, ela é bem comum para todos os pacientes. Então, vamos lá. Na fase pré-operatória, né? Então, como eu disse, dependendo do caso de operação, da causa da amputação desse paciente, ele vai poder sim fazer uma fase pré-operatória completa, digamos assim. Em alguns casos, em traumas, em coisas mais urgentes, o paciente já chega direto para a operação, para a amputação, então essa fase pré-operatória ela não é realizada. Caso o paciente consiga ter uma fase pré-operatória, a gente precisa pensar em várias coisas para estar trabalhando com esses pacientes, tanto fora do ambiente hospitalar, né? Então vamos supor, o paciente tem uma amputação marcada para daqui 2 meses por conta de um problema vascular, por conta de um problema de doença, um câncer, alguma coisa. Então, nesse período antes da amputação, a gente tem várias coisas para tratar com esse paciente, pensando numa melhor recuperação pós-amputação. Então, o que a gente vai trabalhar com esse paciente? A gente primeiro precisa manter a mobilidade de todos os membros. Dependendo do caso, os pacientes eles podem ser internados com uma frequência mais próxima, né, à amputação de fato. Então, vamos supor, o paciente vai ficar 2 dias antes da cirurgia de amputação lá no internado, ou o paciente vai ficar 1 semana. Então, a partir disso, a gente vai tentando trabalhar todas as mobilidades dos membros do paciente. Se o paciente tem um problema vascular muito grave, se o paciente tem uma doença localizada no membro que vai ser amputado muito grave, normalmente a gente trabalha com mais foco os outros membros desse paciente, tá? Então, às vezes, trabalhar esse membro que vai ser amputado, e dependendo da sua causa, né, vascular, doença, o que seja, pode prejudicar ainda mais o paciente. Então, em geral, a gente vai focar nos outros membros para que esse paciente consiga ter uma manutenção de mobilidade adequada, né? Então, se a gente pensar no período pós-operatório, dependendo do membro, se é membro inferior principalmente, os pacientes eles precisam ter uma certa limitação de movimentos do corpo em geral por conta do posicionamento do membro amputado e recuperação aguda da cirurgia. Agora, os outros membros, se ficarem parados, eles acabam perdendo mobilidade, pode haver uma contratura, alguma coisa do tipo. Então a gente tenta deixar esses membros mais funcionais possíveis e para prevenir todos esses problemas que são acarretados após o período de pós-operação, certo? Nesse período também, a gente tenta potencializar o sistema cardiovascular. Por quê? Quando o paciente passa pelo processo de amputação, pela cirurgia, os períodos, né, agudos, então os 2, 3, 4 dias após a operação, esse paciente normalmente não vai conseguir fazer tanto esforço, ele vai ter uma limitação de mobilidade, como eu disse, não vai poder deambular, né? Dependendo da amputação, se é para membro inferior, não vai poder mexer os membros superiores de forma, digamos assim, totalmente livres. Então, ele vai ter uma certa restrição por conta da movimentação que ele pode ou não fazer. Se a gente não trabalhar o sistema cardiovascular desse paciente antes da operação, esse período vai trazer muitos efeitos deletérios da própria operação. Então, essa coisa do paciente ter que ficar muito tempo no leito, essa coisa do paciente não poder fazer tantos movimentos, o nosso sistema cardiovascular ele vai perdendo essa potência que ele tem. Porque quanto menos a gente treina, então quanto mais sedentário a gente menos o nosso sistema cardiovascular é potente. E isso se aplica também aos períodos pós-operatórios. Então, quando a gente está trabalhando na fase pré-operatória com esse paciente, é importante que a gente faça um treino cardiovascular para que a gente potencialize, né, para que a gente deixe o paciente num patamar mais alto, digamos assim, para que quando ele
perda, né, dessa função cardiovascular pós-operatório, ela não chegue a ser uma perda tão significativa. Então, o paciente sim vai perder uma certa potência, o paciente vai se sentir cansado mais facilmente fazendo determinadas atividades, mas que não vai ser uma coisa extremamente grave, que vai prejudicar totalmente o paciente e não vai ser uma coisa que a gente vai perder muito, mas muito tempo mesmo na fase pós-operatória tardia para restaurar essa função cardiovascular do paciente. Claro, pacientes que têm doenças como câncer, pacientes que têm muitos problemas vasculares, às vezes a gente precisa tomar muito cuidado com quais exercícios a gente faz, com a intensidade dos exercícios, tá? Então a gente precisa analisar e estudar muito bem, conhecer a fisiopatologia da doença do paciente para que a gente não coloque esse paciente em risco. Então, se são pacientes, por exemplo, com problemas vasculares muito grandes, com risco de trombose e tudo mais, provavelmente o nosso trabalho cardiovascular vai ser numa intensidade bem baixa e a gente não vai conseguir fazer muita coisa com esse paciente. Mas o mínimo que a gente conseguir trabalhar com esse paciente pode trazer um certo benefício para ele no período pós-operatório. Por isso que é importante a gente sim estudar, verificar se esse paciente ele é apto para se realizar exercício físico, né? Se sim, a gente consegue trabalhar numa intensidade mais baixa, que mesmo assim a gente vai melhorar esse sistema cardiovascular e prevenir esses efeitos deletérios mais graves após a operação. Outra coisa também que a gente precisa trabalhar muito com os pacientes no período pré-operatório são os cuidados preventivos e específicos para o membro afetado. Então, por exemplo, o meu paciente vai fazer uma amputação para membro inferior a nível transtibial. Quando a gente pensa na amputação transtibial, muitas vezes uma das principais complicações que se surgem após a amputação é uma flexão de joelho recorrente por conta de encurtamento, de má posicionamento, por conta de toda essa alteração muscular que os pacientes apresentam, né? Porque a gente, querendo ou não, vai cortar o músculo no meio. Então, o organismo do paciente sente muito isso e o corpo vai adotando estratégias para tentar se sentir melhor. E isso pode ser muito evitado quando a gente traz essa parte de conscientização para o paciente na fase pré-operatória, para que logo após a operação esse paciente saiba como conduzir, saiba como posicionar o seu membro de uma forma adequada e assim tirar, né, evitar todas essas modificações negativas musculares, padrões de encurtamento e tudo mais, além de conseguir manter um pouco mais da mobilidade. Então, a gente pode explicar para ele não deixar o membro sempre em flexão, né? Então, elevar, por exemplo, a perna e deixar o joelho fletido, tentar deixar o joelho numa posição mais estendida para evitar essa contratura, para fazer um certo alongamento da musculatura. A gente pode pedir para que ele, fora desses atendimentos fisioterapêuticos que ocorrem no período pós-operatório, tenha uma mobilidade adequada do membro, ele mesmo movimentando. Então, são coisas que a gente pode estar orientando o paciente a tomar cuidado, né? Então, olha, quando o senhor amputar a perna, não vai poder deixar coisa em cima, a princípio, vai ter que fazer elevação, cuidado com edema. Então, essas orientações mais simples a gente já pode ir implementando e passando para o próprio paciente, e isso vai ajudar muito no período pós-operatório e na recuperação dele, certo? Além de fazer exercícios de condicionamento conforme a tolerância, né? Que vem aqui no item 2 também, que é potencializar o sistema cardiovascular, que a gente precisa levar em consideração o nível de aptidão física do paciente também, né? Então a gente não pode tentar trabalhar, o paciente vai fazer uma amputação por conta de alguma coisa X,
que não tem doença, não tem nenhum câncer, nada, ele só vai precisar fazer amputação, e aí ele tá liberado para fazer exercício físico, e a gente não vai também lascar exercício físico num nível absurdo com esse paciente, né? A gente vai avaliar a condição cardiorrespiratória dele e vai seguir o padrão dele, né? A gente não vai fazer um overtraining com esse paciente relacionado ao sistema cardiovascular e tolerância de exercício também, né? Então, a gente precisa avaliar e identificar quais são os níveis máximos dos nossos pacientes. Outro item muito importante é tratar o aspecto psicossocial, certo? Enquanto o paciente está naquela expectativa pré-amputação, né, ele sabe que vai ser amputado, sabe que vai mudar muita coisa na vida dele, ele fica com um aspecto psíquico muito perturbado, né? Então, muitos pacientes acabam meio que desistindo da vida depois disso. Muitos pacientes acabam perdendo a vontade de fazer qualquer coisa após a amputação. Então, na fase pré-operatória é a hora da gente começar a falar para o paciente o que provavelmente a gente vai conseguir fazer. Então, esse paciente, ele tá nas avaliações, ele está completamente adequado para uma prótese. Então a gente olha na prótese, quando a gente for colocar prótese, você vai conseguir fazer isso, fazer aquilo. Então, de certa forma, não vai mudar muito a sua rotina e tudo mais. Então a gente vai tratando esse aspecto psicossocial com o paciente, demonstrando quais são os passos futuros do nosso tratamento como fisioterapeuta e o que ele vai conseguir realizar depois, né? Então, a gente precisa ser justo, a gente precisa ser íntegro, também não podemos dar falsas expectativas para os pacientes, mas é importante que nesse momento também haja trabalho multidisciplinar, né? Então, o paciente realize um acompanhamento psicológico com profissionais capacitados, né, e tudo mais, e que a gente consiga demonstrar que a amputação não significa, dependendo do caso do paciente, limitação funcional persistente, né? Então, com uma prótese o paciente consegue deambular, consegue fazer muita coisa e só vai mudar um pouco, vão ser períodos de adaptação, mas que após esses períodos eles vão continuar, vão conseguir fazer todas as atividades que eles querem, por exemplo, tá? É muito importante também que a gente faça uma avaliação vascular e o nível da amputação, né? Então, quando os pacientes têm essa opção de ficar um tempo antes da cirurgia em trabalho pré-operatório, a gente pode fazer uma série de avaliações para ver se a função vascular desse paciente está adequada para onde a gente determinou o nível de coto, né? Então, o nível de amputação, por exemplo. Então, verificar se esse paciente vai ter condição de colocar a prótese em determinados níveis de amputação por conta da função vascular, por conta da função muscular, né? E tudo mais. Além disso, a gente pode fazer uma avaliação da função cognitiva, porque tem muitos pacientes que a gente acha que tem tudo para ser protetizado por conta da condição do membro residual, condição do coto, função vascular, função muscular, está super adequada, função de equilíbrio, mas às vezes ele não tem uma função cognitiva muito boa, então às vezes ele não vai conseguir se adaptar porque ele não vai entender como realizar as adaptações corporais para conseguir utilizar a prótese de uma forma adequada, né? Então, pacientes que têm uma pontuação muito baixa no Mini-Mental, por exemplo, em geral, eles não conseguem entender muito bem os processos de protetização, eles não conseguem entender muito bem como realizar os movimentos por meio das próteses, né? Então, isso prejudica muito. Então, a avaliação cognitiva ela é muito importante, tá? E também informar o prognóstico e evolução ao paciente e possibilidade de protetização. Então, a gente precisa ser muito justo quando a gente está conversando com os pacientes. A gente precisa analisar o caso do paciente e identificar se esse paciente vai conseguir ou não fazer o uso de prótese, né? Então,
a gente vai avaliar a função cognitiva desse paciente. Se o paciente tiver uma função cognitiva muito baixa, a gente vai chegar na família e falar, olha, infelizmente talvez ele não vai se adequar muito bem às próteses, então o processo de protetização não pode ser possível nesse caso. Ou, tipo, o paciente tem uma função cognitiva muito boa, mas o paciente tem uma função vascular muito ruim, que mesmo amputando, o processo de protetização vai ser inviável por conta de toda a movimentação no coto, toda a descarga de peso, e essa função vascular ela não é adequada, né? Então, a gente precisa chegar e falar para a família que isso não vai ser possível, ou até mesmo os aspectos psicossociais desse paciente. Às vezes é um paciente que desistiu muito, que não quer usar uma prótese, que vai se sentir mais diferente ainda do que amputado, que é muito resistente e às vezes a gente não vai conseguir fazer o processo de protetização. Então a gente para na fase pré-protetização e o paciente segue a vida sem a prótese, né? Então a gente precisa ser o mais justo possível quando a gente fala com o paciente, fala com a família do paciente, tá? Sempre avaliar o prognóstico, né? Às vezes o paciente tem um nível de amputação que, infelizmente, não vai ser possível amputar de outra forma, e esse nível ele não vai ser bom para trabalho, ele não vai ser bom para protetização, mas infelizmente é o único que dá para ser feito. Então a gente precisa ser justo e precisa falar para os pacientes o que a gente vai conseguir fazer e o que a gente não vai conseguir fazer, tá? Então, se a gente parar para condensar tudo o que a gente precisa fazer na fase pré-operatória com os pacientes, a gente precisa trabalhar a função cardiorrespiratória desse paciente, né, para que ele não se sinta, para que ele não tenha uma recuperação muito ruim pós-operatória, né, para que a gente acelere essa recuperação, para que a gente não perca muito das funções cardiorrespiratórias após a operação, que a gente trabalhe os aspectos psicológicos com esse paciente em termos do que poderão ser feitos, o que não poderão ser feitos, de como o nosso tratamento provavelmente vai seguir dependendo da recuperação desse paciente, que a gente traga orientações gerais para esse paciente em termos de posicionamento, em termos de cuidado pós-operatório, e que de certa forma a gente trabalha a força muscular, a mobilidade, a amplitude de movimento, tanto dos membros que não são acometidos e dependendo do diagnóstico, dependendo da situação do membro acometido, talvez a gente consiga trabalhar um pouquinho mais de força muscular, um pouquinho de amplitude de movimento, e a partir daí a gente tem menos perda no período pós-operatório, né? Então, são basicamente esses quatro aspectos, né, quatro tópicos que a gente leva mais em consideração na fase pré-operatória, quando os pacientes têm uma fase pré-operatória. Agora, quando a gente pensa na fase pós-operatória, tá, pessoal? Quando o paciente passou pela operação, o que a gente precisa ter de objetivos com esse paciente? Quais serão as nossas metas de tratamento com esses pacientes? Então, em primeiro objetivo, a gente tem evitar as complicações e promover o condicionamento geral do corpo. Então, primeiro, evitar as complicações dos efeitos deletérios de muito tempo no leito ou muito tempo sentado, sem deambulação, sem exercício físico, e trazer um condicionamento geral para o corpo, né? Então, meu paciente foi operado, ele foi amputado agora, então eu posso evitar essas complicações e promover o condicionamento geral do corpo, fazendo algumas atividades aeróbicas dentro do hospital, por exemplo. Então eu consigo fazer, se o paciente teve amputação de membro inferior, eu consigo fazer exercícios para os membros superiores que vão trazer esse condicionamento físico geral. Claro, com uma intensidade progressiva, nada exacerbado logo no primeiro atendimento do paciente, são coisas que a gente precisa ir tendo tato com o próprio paciente. Se o paciente teve amputação para membro superior,
a gente pode fazer exercícios aeróbicos mais focados para membros inferiores, em uma intensidade mais baixa também, e ir progredindo aos poucos. Mas a gente deve muito tentar evitar as complicações desse repouso prolongado que muitas vezes os pacientes podem ter após a operação. Além disso, principalmente reduzir a dor e o edema, onde os pacientes, em quase 100% das vezes, vão ter dor, os pacientes vão ter edema e a gente vai conseguir trabalhar com isso, né? Então, no período pós-operatório mais imediato, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho, a gente vai trabalhar muito a elevação de membro, a gente pode trabalhar muito o enfaixamento, dependendo do caso, vários pacientes podem estar com dreno ainda na região, né? Então, a gente precisa controlar esse edema e reduzir essa dor com posicionamentos, massagens superficiais bem leves, tá? Mas aí eu falo um pouquinho mais daqui a pouquinho. Prevenir principalmente contraturas e problemas secundários com posicionamento, mobilidade mínima, né, aquela mobilização precoce. Então, orientar o paciente, auxiliar, demonstrar quais são as posições, né? Então, se é uma amputação transtibial, tentar deixar o joelho mais estendido possível, para que não aconteça de ter uma contratura em padrão de flexão de joelho. Quando é transfemoral, basicamente a abdução ela é muito exacerbada, né? Então uma das complicações é a abdução de quadril. Então prevenir um pouco mais para não deixar que essa abdução seja exacerbada, né? Então tentar manter esses padrões de segmento corporal para que não ocorra contraturas e diminuição de ADM, né? Então, quarto objetivo, manter e aumentar a ADM, né? Então, com mobilidades, mobilizações, exercícios passivos assistidos, dependendo da fase, exercícios ativos, muita, como chama aquilo? Alongamento, fugiu. Fazer bastante alongamento com os pacientes também, né? O quinto objetivo é aumentar a força e a resistência global. Então, os outros membros não acometidos, a gente pode trabalhar de uma forma mais, digamos assim, em um nível um pouquinho mais elevado, tá? Então a gente pode trabalhar com faixa elástica, com halter, com bola, enfim. Dependendo de como tá a condição do coto, né? Se o coto tem pouco edema, se a cicatriz está dando certo, se está muito bem enfaixado, né? E tudo mais, a gente já pode fazer exercícios passivos assistidos com o membro residual. Então a gente vai aumentando de pouquinho em pouquinho essa força, nada muito exacerbado logo no começo, tá? E aí a gente começa a preparar o paciente para o uso da prótese, né? E onde a gente sai da fase pós-operatória imediata, e aí a gente entra na fase pós-operatória, mas que é considerado a pré-protetização, quando teoricamente a gente tem todos esses fatores que eu disse anteriormente controlados. Então a gente já não tem mais edema, a gente não tem limitação de ADM, a gente tem uma restauração gradual da força muscular, a gente tem um controle sensitivo muito bom. Então a gente já entra na fase, vou potencializar ainda mais os meus sistemas musculares, sensitivos, articulares, cardiovascular, para que eu consiga restabelecer a função com a prótese, certo? Então, eu já disse, né, mais ou menos, mas a fase pós-operatória, ela nada mais é do que dividida em 3 fases que seguem esses itens aqui. Então, a fase imediata, que são os cuidados pós-operatórios em geral, que eu já comentei alguns com vocês, a gente dá uma atenção específica para o coto e a preparação para a próxima fase, que é a pré-protética. Sendo que nessa fase a gente tem uma intensidade, a gente é mais efetivo em modelar o coto, a gente faz um treinamento de aprendizado, então o paciente aprende a utilizar um membro residual,
E a gente faz um treino de fortalecimento muscular muito mais elevado com esse paciente, a fim de garantir que ele esteja apto para a próxima fase, que nada mais é do que a pós-protética, que nada mais é do que a gente realizar um treinamento específico com a prótese, com esse paciente, e fazer uma potencialização cardiovascular muito mais elevada. Então, o nosso treino cardiovascular com esse paciente, por exemplo, vai ser muito mais elevado, tá? Geralmente a gente pensa nisso, mas numa amputação para membro inferior, tá? Porque normalmente as amputações de membros superiores, os pacientes acabam não tendo tanta perda cardiovascular assim, porque querendo ou não, a mobilidade ela é mais fácil do que quem tem amputação para o membro inferior. E claro que as fases elas têm as suas peculiaridades dependendo do tipo de amputação, e eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês aqui na frente. Então, na fase imediata pós-operatória, o que a gente de fato vai focar? O que de fato a gente vai trabalhar com esses pacientes? A fase imediata, ela também é chamada de fisioterapia pós-cirúrgico agudo, né? Então, o período dessa fase pós-operatória imediata, ela vai entre a amputação, então, eu realizei a minha amputação hoje, até a remoção da sutura, né, dos pontos e tudo mais, que em geral variam de 14 a 21 dias. Dependendo do caso do paciente, o paciente continua internado por mais ou menos dias. Os pacientes eles acabam tendo um cuidado um pouco mais efetivo ou menos efetivo, digamos, de presença de profissionais treinados, né? Então, se são aqueles pacientes que acabam ficando mais tempo no hospital, a gente acaba tendo um contato maior com esses pacientes. Se são pacientes que têm uma alta um pouco mais rápida, querendo ou não, o nosso papel de fisioterapeuta vai ter que ser muito mais efetivo na orientação para que os próprios pacientes ou familiares consigam realizar todas essas atividades que eu vou citar agora para tentar minimizar os problemas do que aqueles pacientes, né, que ficam lá efetivamente. Então, os principais itens que a gente trabalha com esses pacientes, né, são o edema e a dor, como eu já disse, que vão estar sempre presentes nos pacientes, principalmente quanto mais próximo da amputação. Então, fiz a amputação hoje. Os dias seguintes, que estão mais próximos da amputação, esses pacientes vão sentir muito mais dor, o edema vai estar muito mais exacerbado e eles tendem a melhorar com o passar dos dias, né? E como está muito agudo, tem a sutura, vai ter dreno, a gente não vai poder fazer muita coisa para controlar essa dor e esse edema. E o que a gente pode fazer é a compressão intermitente, né? Então, muitas vezes a gente vai conseguir enfaixar o coto do paciente por determinadas horas para tentar ajudar no retorno venoso, para tentar ajudar nessa pressão hidrostática do meio, né? E principalmente a elevação do membro e o enfaixamento do coto, né? Então, a elevação do membro é o que a gente mais pode fazer, né, no processo pós-operatório imediato, claro, cuidando para que a gente não posicione o membro do paciente de forma que pode acarretar uma contratura muscular, por exemplo, um encurtamento muscular, mas a elevação e ou a compressão intermitente e determinado a partir de algum tempo, né? Então, por exemplo, a sutura já está bem controlada, sei lá, o paciente já tirou a sutura e tem um pouco de edema ainda. Então, a gente pode fazer enfaixamento do coto, propriamente dito, para controlar esse edema e essa dor. Quando o paciente está em pós-operatório muito imediato, não é indicado que a gente faça aquelas outras modalidades fisioterapêuticas que a gente aprendeu lá em reumato, por exemplo. Banho de contraste, que a gente tem massagem, massoterapia, né? Que a gente tem eletroterapia, por conta de todo esse processo operatório muito recente, né? Então, o que a gente consegue fazer para não prejudicar
essa recuperação pós-amputação é a compressão intermitente mais a elevação do membro e, né, depois de alguns dias, o enfaixamento do coto propriamente dito, certo? Mas o edema e a dor vai ser batata vocês encontrarem nos seus pacientes, principalmente nos hospitais. Então, contraturas e problemas secundários, né? Então, a gente deve fazer uma mobilização de todas as articulações do corpo por conta dos pacientes que ficam muito tempo no leito, por exemplo, para que a gente não tenha uma perda muscular e contratura em geral assim muito grande. A gente pode fazer certos exercícios, certas massagens superficiais, dependendo de como tá o coto no momento, né? Se tá muito edemaciado, se tá muito recente a sutura, não é legal a gente realizar a massagem superficial, porque a gente pode prejudicar essa cicatriz, né? Esse processo de cicatrização e tudo mais. Mas com o passar do tempo, a gente vai poder sim fazer uma massagem superficial mais leve, menos intensa, né? Com o passar do tempo também, né, nada tão agudo assim, tipo 1, 2, 3 dias, mas depois do quarto dia, por exemplo, a gente vai podendo fazer exercícios específicos com coto, né? Então, exercício ativo assistido, com resistência manual, exercícios de mobilidade do leito, né? Então, é uma amputação transtibial, por exemplo. Eu vou fazer bastante exercício de mobilização para joelho, para quadril, né, para o membro afetado. Eu vou poder fazer exercícios passivos de flexão e extensão de joelho, flexão e extensão de quadril. Eu posso fazer exercício ativo assistido, né? Ou eu posso colocar uma resistência manual e o paciente fazer um exercício isométrico, isotônico. Tudo isso vai depender de como está a recuperação desse paciente, tá? Se é um paciente que tem muito problema de circulação, se é um paciente que tem muito problema de sensibilidade no membro residual, aí a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com os exercícios. Mas se é um paciente que tem o edema controlado já, se a cicatrização tá boa, a sensibilidade desse paciente está adequada, então a gente consegue fazer esses treinos mais isométricos, isotônicos, com resistência, ativo assistido, ou passivo, enfim. Aí a gente vai conseguindo fazer esses trabalhos com os pacientes. Além disso, evitar os problemas cardiopulmonares, né? Então, se o paciente fica muito tempo deitado sem realizar exercício físico propriamente dito, a gente vai perdendo essa função cardiopulmonar, como eu já disse anteriormente. E aí a gente pode fazer exercícios ativos com ADM completa para todas as articulações, né? Atividades respiratórias, tosse, respiração profunda, fazer esse papel de fisioterapia respiratória mesmo com o paciente, tá? Se são pacientes de amputação para membros superiores, já tem um edema controlado, já está tudo bem, a gente pode fazer deambulação, tanto no próprio quarto quanto no corredor. Se é para membro inferior, a gente pode tentar começar a fazer uma certa descarga de peso no membro contralateral, sempre segurando o paciente, né? Então a gente consegue fazer o paciente ficar sentado na cama e trabalhar bastante os membros superiores desse paciente, né, para elevar um pouquinho a intensidade do exercício. Claro que a gente vai avaliar se ele tem condições adequadas de circulação, se ele não tem nenhuma doença, né, que pode ser, por exemplo, é uma infecção e, tipo assim, se tem ainda um resquício de infecção no membro, óbvio que o exercício físico ele não é indicado, porque a gente pode, a gente aumenta a taxa metabólica, né? Então a gente pode prejudicar e fazer com que essa infecção ela se alastre mais para o corpo. Mas se é um paciente que foi causa de infecção, foi completamente removido, não tem mais nada, a gente pode começar a fazer um trabalho de meu Deus, eu li aqui e fugiu a palavra. De condicionamento cardiopulmonar com esse paciente, certo? Além disso, na fase imediata, a gente deve muito educar o paciente e a família, né? Então, formar conta nova condição, os exercícios a serem realizados, principalmente em casa, os cuidados que devem ser realizados, né? Que devem ser tomados.
de posicionamento, quais são as limitações imediatas desse paciente para que ele não se sinta frustrado por não conseguir fazer tal coisa, mas é porque no momento ele não pode fazer, mas provavelmente depois vai. Então a gente orienta o máximo que a gente consegue, a gente passa todas as informações que esses pacientes precisam para de fato cuidarem, né, para não terem problemas durante o processo de pós-operatório imediato, antes da fase ambulatorial. A gente precisa, aqui eu falei, eu acho que evitar problemas, né? E a gente precisa avaliar muito bem a função cardiorrespiratória dos pacientes, tá? Então, é mais um, esse outro item aqui é mais voltado para monitorização e avaliação, tá? Enquanto aqui a gente passou treinos e tudo mais, aqui a gente precisa de fato observar, a gente de fato precisa avaliar para ver se está tudo certo, se o paciente não está tendo problemas cardíacos, problemas de circulação, né? Então, avaliar frequência cardíaca, pressão arterial, saturação e tudo mais, né? Para que a gente consiga identificar os pacientes que têm risco no momento de reabilitação, né? Então, pacientes que têm problemas vasculares e tiveram a amputação causada por problemas vasculares, eles vão ter mais problemas no processo de reabilitação. Então, às vezes, esse processo de reabilitação vai ser totalmente realizado ou parcialmente por conta de todos esses problemas. Então, nesse período pós-operatório imediato, a gente avalia como está essa condição cardiorrespiratória do paciente também, para avaliar e ver certinho tudo que está acontecendo com esse paciente. A gente pode fazer sim o fortalecimento de principalmente membros superiores para quando a gente tem amputação para membros inferiores, tá? Então, principalmente os depressores do ombro e extensores do cotovelo que vão auxiliar nas transferências, né? Então, se a gente pegar pacientes que tiveram amputação bilateral, por exemplo, a nível transfemoral, esse paciente ele vai precisar realizar muita transferência na vida dele. Então, a princípio, a gente treina bastante os depressores do ombro e os extensores de cotovelo, porque são músculos que vão auxiliar no processo de transferência. Então, logo imediatamente, né, a gente já pode fazer esse treinamento com os pacientes para que a gente fortaleça esses músculos e auxilie no processo de transferência, né? Mas não só para os membros inferiores, né, para membros superiores. A gente pode fazer um fortalecimento muscular geral, né? Igual eu falei anteriormente, treino isométrico, isotônico para todos os grupos musculares, dependendo da condição do membro residual, né, do membro amputado desse paciente, realizar também um treino isométrico, isotônico, com teraband, com bola, com halter, enfim. E aí a gente pode fazer uma gama de exercícios dentro do próprio hospital, por exemplo. E, gente, não tenham medo, tá? Muitas vezes, quando a gente passa lá pela Santa Casa no hospital, principalmente na minha turma, eu vi muito isso, que a gente ficava muito preso a fazer padrão respiratório e exercícios de mobilidade e só. Mas não, os pacientes que estão internados, que né, fizeram uma amputação, por exemplo, eles podem fazer muita coisa, né? Então, eu atendi um paciente no meu quarto ano que ele teve uma amputação transfemoral. Então, eu levava uma bolinha para fazer exercício com ele de adução para adução para os membros inferiores, né? Teraband a gente trabalhava bastante, com muita resistência manual, ele fazia flexão de quadril. Então, dá para a gente fazer muita coisa. Então a gente não precisa ficar preso à mobilização e fisioterapia respiratória, porque o paciente vai se sentir muito melhor quando a gente vai trabalhar com ele outras coisas do que simplesmente deixar ele deitado, fazer um padrão respiratório, uma mobilidade lá, enfim, para garantir a amplitude de movimento e ir embora. Então, troca a posição do leito. Se o paciente pode ficar em pé, o paciente vai ficar em pé. Se o paciente pode pegar um certo peso, a gente vai fazer exercício com esse paciente, a gente vai mexer o paciente, a gente vai andar com esse paciente. E não tenham medo, tá, pessoal? Claro que a gente precisa conhecer muito bem o caso clínico do paciente, porque às vezes o paciente tem contraindicação para fazer exercício
naquele tempo por conta de algum problema vascular. Então, o paciente tem algum problema de um êmbolo em algum determinado local que surgiu após a operação. Então, claro, a gente vai ter uma certa restrição com esse paciente. Mas se o paciente lá tiver tudo bem com ele, gente, taca-lhe pau. Não fica focado em fazer só exercícios de mobilização e respiração, não. Vamos trabalhar com esses pacientes, tá? Porque a gente ajuda na recuperação desse paciente de fato, o paciente se sente melhor também, porque ele vê que ele é capaz de fazer outras coisas, né? Não é porque ele foi amputado, por exemplo, que ele nunca mais vai poder mexer e nunca mais vai ter força no membro residual dele, por exemplo. Então, mais pra frente eu vou comentar algumas coisas com vocês, que aí vocês vão entender um pouquinho melhor do porquê a gente estimular o paciente a utilizar o membro residual, certo? E principalmente, muito importante que a gente oriente o paciente a ter cuidado com o coto, tá? Porque assim, se o coco tá. Ou o coco. Perdão, gente, o coco. Se o coto está ferrado, a nossa reabilitação vai estar completamente ferrada. Então a gente precisa orientar o paciente de uma forma que ele consiga entender tudo o que ele precisa fazer para garantir a melhor condição possível do coto dele, né? Então, educar o paciente com cuidados higiênicos com a pele, né? Então, que principalmente causa problemas para a gente no futuro. Então, você orientar o paciente, olha, você vai lavar muito bem o seu coto, você vai lavar o local da sutura, você vai higienizar muito bem, você vai principalmente deixar secar, tá? Após o período operatório, vocês vão ver que a gente precisa enfaixar o coto e deixar o coto enfaixado por 24 horas por dia, basicamente, e só tirar o enfaixamento para lavar mesmo, tomar banho, higienizar e fazer inspeção. Muita gente acaba assim, né? O que a gente faz depois do banho? Muitas vezes a gente enxuga de uma maneira assim menos intensa e às vezes a gente coloca a roupa e tá molhado em alguns locais porque, ai, sei lá, o ombro aqui atrás eu esqueci de enxugar. É o ombro, não vai fazer tanta diferença. Mas se for um coto, por exemplo, o paciente lavou o coto, deixou a região da cicatriz úmida e já enfaixou, meu Deus do céu, vai dar problema, tá? Então é muito importante que a gente oriente a deixar totalmente seca a pele, cuidado com hidratação, né? Então, passar creme para ajudar, para não ressecar, ajudar na cicatrização, usar sabonetes neutros, né, para não irritar a pele, não irritar a cicatriz, né, fazer uma certa massagem, né, fazer uma inspeção para ver se tem alguma coisa de errado com esse coto desse paciente, né, se tem alguma úlcera, se tem algum edema, se tem algum local de vermelhidão, né? Como que tá isso? Então, cuidar mesmo do coto, né? Então, enfaixar corretamente são coisas muito importantes que, antes do paciente sair do hospital, a gente precisa ter certeza que esse paciente está sabendo cuidar do coto adequadamente. Ele vai conseguir enxugar, ele vai conseguir notar se tem alguma coisa errada, porque nesse período, até ele começar a fazer ambulatorial, se tiver algum problema com o coto, que eu vou falar mais para frente agora, a gente vai perder muito tempo tentando melhorar todos esses problemas de coto, tá? Então essa orientação de cuidados com o coto é muito importante, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Né, como se vocês fossem me responder ao vivo. E saudades das aulas ao vivo. Então, pessoal, a gente entra agora na fase pré-protética, né? Então, tudo aquilo que eu falei para vocês até agora foi no período hospitalar, né? Então, o paciente teve a alta do hospital, ficou em casa, tudo mais. Agora ele está retornando, ele está indo para o ambiente ambulatorial, então você está ou atendendo ele em domicílio ou ele está indo para sua clínica ser atendido. Após a amputação, após todos esses períodos, né, de amputação imediata, né, todo esse tempo que eu já comentei, a gente entra na fase pré-protética, que a gente vai tentar trabalhar com esse paciente para restaurar algumas funções,
restaurar padrões musculares, minimizar problemas com o coto e preparar esse paciente para a utilização da prótese em si. E quais são os principais objetivos dessa fase? Um dos principais mesmo, que o que a gente precisa ter em mente é orientar o paciente mesmo e trabalhar com o paciente, é desenvolver habilidades e realizar atividades sem a prótese, tá? Então a gente vai tratar o paciente a nível dele conseguir fazer uma deambulação sem uma prótese, apenas com o uso de muletas, por exemplo. Ele vai conseguir realizar atividades com os membros superiores, o membro superior completo e o amputado, por exemplo, vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir fazer alguma coisa, claro, né? Sem a prótese, o paciente não vai conseguir fazer tudo o que ele fazia com os membros comuns, mas a gente consegue fazer uma adaptação para ele realizar algumas atividades, né? Por exemplo, se a gente pegar amputados de membro inferior, se a gente pegar uma pessoa que teve amputação de membro inferior unilateral, a gente vai precisar trabalhar com ela para que ela consiga fazer um deslocamento, uma deambulação com o uso de duas muletas e o seu membro residual e o seu membro contralateral, a amputação. Então eu vou ensinar ele a andar, eu vou ensinar ele a ficar em pé com esse membro sem o uso da prótese. Se é um paciente de membro inferior bilateral, então eu vou ensinar ele a fazer uma transferência para a cadeira de rodas, eu vou trabalhar com ele os membros superiores a fim de garantir a força de propulsão da cadeira de rodas. Então a gente vai tentar devolver o maior nível de função possível para esse paciente sem a utilização de prótese. Por quê? O paciente ele precisa ser independente da prótese também. Porque pode acontecer, sei lá, do paciente estar em algum local, em uma festa, por exemplo, vamos supor, em uma festa, e o paciente ele usa uma prótese para membro inferior, uma só, unilateral. E aí o paciente vai entrar na piscina, ele vai deixar a prótese dele em um local específico, longe da piscina. O paciente ele deve ser capaz de ir até a piscina e voltar apenas com as muletas, por exemplo, tá? Até voltar ao local da prótese. Então ele precisa ser independente da prótese na melhor forma possível, até onde a gente consegue ganhar com esse paciente, tá? Então, a fase pré-protética ela é muito importante para isso, para que a gente desenvolva as atividades do paciente sem a prótese. Além disso, a gente vai trabalhar um bom equilíbrio muscular, né? Então, a gente vai avaliar e ver, o paciente perdeu força muscular aqui nesse grupo muscular por conta da operação. É transfemoral, e o quadríceps dele está todo ferrado por conta disso. Vamos voltar à força dos músculos residuais, vamos voltar para o equilíbrio entre flexor e extensor, né? Então a gente precisa pensar nesses equilíbrios musculares. Treinar e proporcionar uma marcha com auxiliares para melhorar as suas atividades de vida diárias, né? Que é o que eu falei, por exemplo, lá para os membros inferiores, né? Então, treinar a usar andador, se for o caso, né? Treinar a usar uma muleta, duas muletas, se for o caso, cadeira de rodas, enfim, a gente vai treinar isso com os pacientes. Recuperar a função muscular prévia, né? Então, o paciente tinha uma função muscular, fez a cirurgia, perdeu um pouco dessa função muscular, a gente vai restaurar essa função muscular. Impedir ou eliminar contraturas, prevenindo deformidades secundárias, né? O paciente ficou na casa dele todo esse tempo com uma posição inadequada e está todo contraturado. Ele está numa posição viciosa de flexão de joelho. Então a gente vai ter que alongar, a gente vai ter que trabalhar com esse paciente para eliminar essas contraturas. O paciente chegou com muita dor no coto. A gente vai trabalhar para diminuir essa dor, para eliminar essa dor e promover uma melhor reabilitação para esse paciente, né? O paciente chegou com o coto todo aleatóriozinho em relação ao formato. A gente vai modelar, a gente vai promover essa maturação do coto, que é quando ele sai de um estado inadequado para um estado
apto para receber a prótese, e a partir disso a gente vai trabalhar efetivamente com o coto desse paciente, certo? Mas nem tudo é flor, né? Nem tudo são flores. Nem sempre a gente vai receber um paciente lá, ó, filezinho com o coto muito bem, sem contraturas, né? Tudo maravilhoso, a gente já vai focar na prótese e pá. Não. A gente pode pegar pacientes que chegam pra gente numa condição do coto completamente aleatória, completamente horrível, e a gente vai se ferrar trabalhando com ele, tá? Não assim se ferrar, né? Enfim, vai dar um certo trabalho. Então, durante a fase pré-protética, né, a gente pode encontrar alguns problemas relacionados principalmente com cicatrização inadequada, com edema, presença de neuromas, que eu já comentei na aula passada, dores fantasmas, deformidades, contraturas, falta de função muscular, falta de controle neuromuscular. Então, são coisas que a gente vai identificar nos nossos pacientes e a gente vai precisar tratar esses pacientes. Como a gente vai tratar isso? A princípio, a cicatrização, tá? A cicatrização, ela pode vir de uma forma errada para a gente, ou ela pode vir mais adequada para a gente, né? O que é uma cicatriz boa? Uma cicatriz boa é onde a gente tem uma linha uniforme, a gente não tem queloide, a gente não tem uma aderência, a gente não tem retração, ela está no nível adequado, não tem nenhuma coloração errada, não tem nenhuma úlcera, não tem nenhum descamamento, né? Essa é a cicatriz adequada. Quando a cicatriz apresenta aderência ou retração, a gente deve intervir com a utilização de recursos terapêuticos como massoterapia, eletroterapia, hidroterapia, a fim da gente soltar essa cicatriz, da gente promover uma melhor cicatrização para o paciente, tá? O paciente ele já pode estar com uma cicatriz assim totalmente adequada, sabe? Tipo, sem cascas, sem sangue, sem nada. Só que ela pode estar presa na musculatura. E isso não é bom. A pele ela precisa se movimentar, tá? Quando ela está aderida, a gente. Cadê? Ah. Quando ela está aderida, se a gente faz isso aqui, ó, a gente sente a cicatriz grudada no músculo e ela mexe junto. O certo é que a gente mexa a cicatriz e a pele embaixo, a pele em cima, a pele da cicatriz, no caso, né? Ela deslize completamente. Então a gente vai fazendo massagem para soltar essa cicatriz, a gente vai colocando recursos elétricos para tentar soltar essa cicatriz. A gente pode trabalhar na hidroterapia também, que ajuda a tentar a mover um pouco mais essa cicatriz, tá? Para tentar melhorar essa cicatrização, certo? E aí a gente usa esses recursos terapêuticos para trabalhar com a cicatriz. Já os neuromas, né, eles acabam sendo comuns quando a gente tem a amputação, né? Então, aqui eu tenho uma representação do neuroma, aqui também tem uma representação gráfica dele, né, para vocês verem mais ou menos como é. E normalmente a gente acaba sentindo mais superficialmente, né? Então o neuroma é aquilo que vai trazer aquelas sensibilidades inadequadas para o paciente. Então choque, queimação, dor exacerbada. E o que a gente vai fazer? A gente vai desensibilizar o coto propriamente dito. Então a gente tem que utilizar a técnica de hidroterapia que ajuda o coto a identificar, né, todas essas regiões do coto, então a gente promovendo estímulos repetitivos, sensitivos no coto, a gente vai diminuindo a sensibilidade desses neurônios e aí o paciente acaba sentindo ou menos dor, né, significante ou até mesmo acaba desenvolvendo uma sensibilidade normal. A gente pode utilizar eletroterapia também para mexer com a condução nervosa e trazer uma familiaridade a esses estímulos, né, para os neuromas. Massoterapia, principalmente. Então, a gente vai fazer
pompagem, a gente vai fazer varredura, a gente vai fazer muitas coisas para tentar de fato estimular essa sensibilidade do coto. E principalmente também a utilização de diferentes texturas. Então, vamos desensibilizar o coto por conta do neuroma. Faço a massoterapia, vou apertando, vou falando. Cada vez que eu vou promovendo um estímulo sensitivo, eu vou falando pro coto assim, pro organismo, né? Ó, o seu membro vai terminar aqui e aqui eu preciso da sensibilidade adequada. Então, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é normal. Então você não precisa se reagir de uma forma exacerbada, vai se acostumando com isso, que é praticamente o que a gente vai fazendo para tratar os neuromas, tá? Então a gente vai dando esses estímulos sensitivos repetitivos e o corpo vai se acostumando com isso até diminuir a sensibilidade exacerbada que esse paciente tem. E diferentes texturas, né? Então vamos lá. A gente passa objetos mais ásperos, a gente passa objetos mais lisos, a gente passa objetos pontiagudos, macios, quentes, frios. A gente vai tentando restaurar essa sensibilidade para o coto do paciente, tá? É muito importante que a sensibilidade do coto ela esteja adequada para que você progrida para as outras fases da reabilitação, tá? É muito importante, porque se o paciente tem uma sensibilidade inadequada no coto, meu filho, a gente perdeu todo o progresso, a gente não vai ganhar nada com esse paciente, porque se o paciente tem uma sensibilidade inadequada, a gente nunca vai conseguir colocar a prótese no coto, porque o paciente não vai aguentar. Então, focar na sensibilidade é muito importante. Para o controle do edema, a gente tem o enfaixamento compressivo, né, que é um dos métodos mais importantes no combate do edema. Além disso, esse enfaixamento ele precisa ser, como eu já disse, 24 horas por dia para modelar o coto, madurar o coto, só tirando para inspeção, observar como que esse coto tá e também para lavar, para higiene, né, para o banho, né? E ainda, né, previne a estase venosa, auxilia na modelagem do coto, protege a pele de traumas e também diminui o desconforto causado por neuromas e membro fantasma. Por quê? A compressão no coto vai estar sinalizando o final do membro e o paciente vai estar recebendo estímulos sensitivos, né, mecânicos, a todo tempo. Então o corpo ele vai acostumando com o coto, né? Então o enfaixamento compressivo ele é muito importante de ser realizado, né? Além disso, para aliviar a dor e o controle do edema, a gente tem outras aplicabilidades, né? Então a gente tem o infravermelho, a gente tem massoterapia, a gente tem a eletroterapia também, porque já são casos onde a gente tem um controle de cicatriz mais adequado, não está tão recente pós-operatório, a gente já consegue utilizar outros recursos terapêuticos, né? E ainda mais falando ainda mais um pouquinho do enfaixamento do coto, o enfaixamento ele deve ser utilizado 24 horas por dia, retirado somente para o banho e inspeção do coto até o dia da protetização, para que a gente deixe o coto no formato mais adequado possível, tá? Aí essas técnicas de enfaixamento, elas devem ser realizadas sempre com uma bandagem elástica e realizadas em 8, de distal para proximal, com maior pressão em distal. E as paredes laterais do coto, elas devem estar regulares, não deve haver tecido descoberto e não pode causar desconforto para o paciente, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado que a gente também não pode, como fala, estagnar a circulação, né? A gente não pode prender a circulação. Deve ser um pouco apertado sim, mas nada tão desconfortante para o paciente. É claro que o paciente com neuroma vai ter uma sensibilidade muito mais exacerbada. Então, a princípio, esse enfaixamento ele deve ser feito num grau de aperto, digamos assim, menor do que um paciente que já tem uma sensibilidade adequada do corpo, tá? Então, para a gente fazer
o enfaixamento do coto, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui em uma imagem e alguns exemplos em vídeos para vocês. Então, primeiro de tudo, a gente vai sair para... Isso aqui é um exemplo transtibial, tá? Primeiro de tudo, a gente vai sair aqui debaixo da patela, trazer a faixa, dar a volta aqui por trás e a partir disso a gente vai subindo e descendo em forma de 8, tá? Então a gente vai fazer como se fosse um X, um 8 assim, e a partir daí a gente vai enrolando. No vídeo vai ficar mais fácil para vocês verem, tá? E para transfemoral também é basicamente a mesma coisa, e dependendo do local, né, se é muito curto o coto, a gente pode prender no tronco do paciente, tá? Então, para membro superior também é basicamente a mesma coisa, mas normalmente a gente tem um coto muito menor, né? Só que os passos a passos para o enfaixamento ele é basicamente o mesmo, tá? Então aqui a gente tem a bandagem elástica e a gente tem os prendedores e aqui a gente tem um enfaixamento adequado do coto, tá? Por foto e explicar assim é muito difícil, então eu trouxe o vídeo para que vocês acompanhem, tá? É claro que se a gente estivesse tendo aula presencial, a gente ia treinar também o enfaixamento, mas se vocês quiserem treinar com uma faixa, pegar um pedaço, uma calça, encher com blusa, com alguma coisa, fazer como se fosse um pedaço de coto mesmo e aí tentar enfaixar, fiquem à vontade. Quando a gente tiver a nossa aula prática, a gente treina um pouquinho também. Aí agora eu vou passar para vocês o vídeo transtibial, tá? Do enfaixamento do coto. Pessoal, agora vamos mostrar como que faz o enfaixamento transtibial. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que começar de trás, vir para frente, fazer uma volta perto do joelho para travar a faixa. Agora a gente tem que fazer o 8, que é extremamente importante. Um 8 de um lado, o 8 do outro, e vai começando a subir, fazendo pressão de baixo para cima. Joia? Acabou no final, você pode colocar a prisilinha lá, ou até mesmo uma fita crepe para segurar, e seu enfaixamento está pronto. É bem simples, tá, pessoal? Parece ser bem complexo, mas quando você treina uma ou duas vezes é mais fácil, tá? Claro que dependendo do tipo de coto, vai ser mais fácil você fazer um enfaixamento ou menos fácil, tá? Esse coto era um coto extremamente modelado, muito adequado. O próximo coto, vocês vão ver que é um coto mais volumoso, então o processo de enfaixamento é um pouco difícil, mas ele segue o mesmo princípio também, tá? Então agora para transfemoral. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz o enfaixamento transfemoral. Lembrando que a gente tem que começar sempre de trás para frente, segura lá, faz uma volta, ok, trava, e uma volta. Nesse momento você vai ver que ela já está travada. Nesse momento faz o X, lembrando que isso é importante, volta lá em cima, X também para o outro lado e começa a subir fazendo pressão. Lembrando que essa pressão sempre tem que ser de baixo para cima. Pessoal, nesse momento, se você tiver um coto médio para longo, você pode parar aqui, tá? Se você tiver um coto mais curto e tiver problema de descer a faixa ao longo do dia, você pode pegar e dar uma volta por trás da barriga e finalizar colocando lá a faixa ou o grampinho próprio que vem na faixa. Bom, como eu já disse, né, quando a gente tem um coto muito mais volumoso, o processo de enfaixamento é um pouco mais difícil. Igual eu comentei também, se a gente tem cotos mais curtos, né, principalmente para transfemoral, a gente pode utilizar esse processo de enrolar no tronco do paciente para evitar que a gente tenha
a queda da faixa, né? Mas se o coto ele é um pouquinho mais longo, a gente pode finalizar igual foi finalizado o enfaixamento anterior, né? E vocês percebem que antes de enfaixar, o coto ele estava completamente disforme, digamos assim, e o enfaixamento trouxe uma condição, né, uma estética melhor para o coto, certo? Por isso que o enfaixamento ele é recomendado logo no início, para que a gente consiga fazer essa maturação do coto, essa modificação estética e funcional do coto para ser adequado no processo de protetização, certo? Essa faixa a gente consegue comprar ela específica para enfaixamento de coto, ou a gente pode utilizar também aquelas faixas de atadura que a gente encontra em qualquer lugar, porque elas são mais baratas, digamos assim, né? Só que essas faixas, como elas já têm os grampos, elas já são elásticas propriamente ditas para essa esse enfaixamento, eles são melhores, tá? Uma das coisas que a gente precisa ficar atento também é que os pacientes eles podem ter uma certa alergia ao material da faixa, né? Então, se o paciente tem alergia ao material da faixa elástica que a gente utiliza para fazer o enfaixamento, a gente pode colocar um tecido por baixo que é mais simples, um tecido mais fino, onde o paciente não vai ter tanto problema com isso, e aí a gente consegue fazer um enfaixamento sem estar diretamente em contato com a pele do paciente, tá? Ainda na fase pré-protética, em relação às dores e sensações fantasma, né? Essa dor e a sensação fantasma, elas podem ser controladas por meio de enfaixamento compressivo, eletroterapias, TENS, né? Normalmente elas vão desaparecendo com o tempo, né? Então, normalmente elas ocorrem mais ou menos nos 6 primeiros meses. É normal que após isso tendem a diminuir, né? Mas a gente vai fazendo todas essas coisas com esses recursos terapêuticos, né? Então, enfaixamento compressivo, a eletroterapia, né? Um TENS, porque a gente vai mostrando para o nosso corpo onde que o membro, para o corpo do paciente amputado, onde o membro acabou. E a partir daí ele precisa restaurar essa função nervosa dele e demora um pouquinho, mas com esses recursos é fácil a gente diminuir a dor e a sensação fantasma, tá? Então, deformidades e contraturas, né? Os pacientes podem chegar com isso pra gente, que não são causadas só pelo desequilíbrio muscular, né? Mas pela falta de orientação postural no pós-operatório também podem causar. E como eu já comentei anteriormente, as amputações transtibiais, a deformidade mais comum é a flexão de joelho, e nas amputações transfemorais, as deformidades mais frequentes são a flexão e a abdução de quadril. Então, a gente trabalha muito alongamento, a gente trabalha muito o fortalecimento e o reequilíbrio muscular com esses pacientes que apresentem essas deformidades, né? Então pode ser feito exercício isométrico, aí depois a gente evolui para exercício isotônico, a gente pode ir desde exercício passivo assistido até ativo livre, né? Então a gente vai progredindo com esses pacientes. Na fase pré-protética, a gente trabalha também bastante a cinesioterapia, coordenação global e o equilíbrio, depois que esses pacientes, né, tiveram todos esses problemas anteriores controlados, né? Então, a gente trabalha todas as articulações, grupos musculares, troncos, membros superiores, amputado e não amputado, membro inferior, amputado e não amputado. Aqui eu coloquei fotos com prótese, tá, pessoal? Mas que eu não achei sem prótese. Mas a gente vai trabalhando sem a prótese do paciente, né? Então, equilíbrio unipodal para pacientes amputados em um membro só, né? A gente vai fazendo a marcha, equilíbrio, né? Todo com os pacientes sem a utilização da prótese. A deambulação, principalmente, né, todos os indivíduos com amputação de membros inferiores, eles devem aprender algum tipo de mobilidade sem a prótese,
para quando for necessário, não precisando de ajuda de terceiros e se sentindo assim mais independentes, né? Então, ensinar os pacientes a realizar deambulação com muletas, né? Dependendo do caso, se é bilateral a amputação, realizar a deambulação, né? Deslocamento com a cadeira de rodas, transferências e tudo mais, tá? Quando a gente tem a amputação no membro superior, principalmente, a gente precisa começar a trabalhar um membro contralateral, tá? Para atividades de motricidade fina, de movimentação, de tudo, tá? Para membro inferior também. Porque se a gente tem uma amputação no membro dominante, a gente precisa fazer com que o indivíduo treine o membro contralateral, porque é muito importante para ele restaurar as atividades, conseguir ter mais liberdade, mais independência para realizar as funções, tá? A gente precisa orientar e a gente precisa certificar com o paciente que ele faz o uso de meias compressivas, tá? Por cima do enfaixamento, é muito importante para ajudar no retorno venoso, diminuir edema, sensibilidade exacerbada, né? São muito importantes o uso de meias compressivas. Alongamento para manter e melhorar o ADM, evitar contraturas, né? Então, trabalha muito o alongamento, fortalecimento também. Condição cardiorrespiratória com esses pacientes. Treinos musculares, principalmente para estabilizadores, né, músculos estabilizadores, né, os músculos do core para os membros amputados, membros inferiores, né, amputados de membros inferiores, perdão, gente. A gente pode trabalhar a descarga de peso leve na região distal do coto. A gente pode ir sendo progressivo essa descarga de peso também, tá? Pode ser progressiva, pode ser total, dependendo da fase que o paciente se encontra. E principalmente treinar a condição cardiorrespiratória desses pacientes, né? Esse estudo aqui ele é muito interessante porque eles estudaram os pacientes que tiveram amputação para membro inferior, tá? E avaliaram o nível de energia gasta durante a deambulação, né? E se a gente olha aqui, perdão, gente. Se a gente olha aqui, dependendo do tipo de amputação para membro inferior, a gente tem um maior gasto energético para deambulação. Então, lembra aquele nível de amputação Symes, que é do pé? A gente tem mais ou menos um gasto de 20% a mais de energia necessária para deambulação, enquanto que uma desarticulação do quadril, o paciente ele vai ter um gasto de 100% a mais. Então, ele vai ter que realizar o dobro de gasto energético para conseguir deambular, quando ele tem esse tipo de amputação. Então, se a gente vai trabalhando a condição cardiorrespiratória desse paciente, a gente vai melhorar essa condição de deambulação também para o paciente, né? Então, a gente precisa começar com atividades aeróbicas de baixo impacto por períodos de tempos proporcionais ao nível de condicionamento do paciente. Se o paciente não tem um nível de condicionamento muito alto, a gente não pode começar atacando exercício nele, a gente precisa ir no nível mais baixo. E aí a gente vai progredindo aos poucos com esse paciente, tá? Sempre incrementando a carga a cada 3, 4 estímulos, né? A cada 3, 4 sessões a gente vai incrementando um pouquinho a carga, né? A gente vai estar deixando o exercício um pouquinho mais difícil, mas nada que assim, completamente muito grande de uma vez só, tá? Para os membros superiores é muito importante o treino de motricidade fina e manipulação de objetos, tá? E também a troca de lateralidade, aprendizado em realizar tarefas com membro contralateral, aperfeiçoamento dos movimentos e também a gente orientar e trabalhar com esse paciente para que eles utilizem um membro residual também como um membro funcional. Não só porque eles foram amputados, que eles não podem utilizar nunca mais esse membro residual, né? Então, por exemplo, aqui, a paciente está mantendo
estabilizado o objeto com o membro amputado, enquanto ela realiza o treinamento da motricidade fina com o membro contralateral. Aqui também, né? Aqui também. Então a gente pode ir trabalhando com os pacientes com isso, né? Dessa coisa de troca de lateralidade, motricidade fina, manipulação de objetos, manipulação de funções, né? Então, colocar e tirar um copo da mesa, coisas do tipo, além de orientar sempre o paciente a continuar utilizando o membro amputado, né? O membro residual. Então a gente foca também em exercícios para ganho de mobilidade, exercícios de fortalecimento, que podem ser realizados com resistência manual, halter, caneleira, caneleira também. A gente coloca a caneleira no membro residual, né, no coto, e o paciente faz os exercícios. Então, agora a gente consegue elevar um pouco mais o nível dos exercícios, né? Porque o paciente já tem todos esses problemas que eu comentei anteriormente controlados, e a partir daí a gente foca na mobilidade, a gente foca no fortalecimento com esse paciente e a gente vai ganhando essa condição muscular propriamente dita com esse paciente, tá? Então, para esse trabalho de força muscular, né? Os exercícios de fortalecimento de extremidade amputada devem se concentrar imediatamente na reeducação neuromuscular dos músculos traumatizados pela cirurgia, né? Então, a gente precisa reeducar o paciente a realizar o movimento adequado. A princípio, o paciente pode ter dificuldade para fazer uma flexão, uma extensão do membro residual, mas a partir dos estímulos a gente vai fazendo movimentos assistidos com esse paciente, que aí a gente vai retornando, né? O paciente vai entendendo como realizar esses exercícios e a partir daí a gente vai trabalhando muito mais o fortalecimento muscular com esse paciente, né? Então, trabalhar principalmente os motores primários, que são os músculos principais, né? E porque esses grupos de músculos eles desempenham um papel importante na distribuição de força na interface encaixe-membro, né? Então, se a gente pegar para coxa, quais são os principais grupos musculares, né? Então a gente vai treinar o quadríceps residuais desses pacientes, porque esses músculos eles vão trazer melhor encaixe e potência para a movimentação da prótese em si. Então, o fortalecimento muscular ele deve ser muito trabalhado para que esse paciente seja apto para fazer a protetização. Então, por exemplo, um amputado transtibial ele deve receber o foco no grupo gastrocnêmio e sóleo, bem como nos músculos fibular e tibial anterior. Claro que dependendo do nível de amputação, a gente vai ter uma porção maior ou menor desses músculos. Quanto maior a porção, mais fácil a gente trabalhar com esse paciente, mas a gente deve focar no treinamento muscular com esses pacientes. Já para o amputado transfemoral, a gente deve focar em trabalhar o grupo de músculos isquiotibiais residuais, quadríceps, adutores e abdutores devem ter um foco maior para o treinamento de força muscular. E quando o edema pós-operatório ele diminui completamente, né, a gente pode trabalhar a estimulação elétrica neuromuscular para tanto eliminar as contraturas quanto a gente promover disparos musculares, né, na musculatura residual, para que o organismo entende, né, onde que está esse músculo agora, como que esse músculo vai funcionar. E a gente também pode utilizar a eletroterapia como recurso para aumentar a força muscular, né? Então, a gente pode trabalhar a melhora da força muscular com a eletroterapia também. Além disso, orientar sobre posicionamento na cama, transferências, a sensação fantasma, o uso da prótese e da órtese, né? E órtese, dispositivos auxiliares como cadeiras de rodas e muletas quando necessários, e também cuidados possíveis com quedas, né? Então a gente precisa ter um papel de orientação muito amplo com esses pacientes.
E para a fase pós-protética, quando a gente trabalha com o paciente propriamente dito, a gente vai orientar quanto aos cuidados do coto e amputação em relação à prótese para prevenir úlceras, orientar a colocação da prótese adequadamente, treinar marcha, equilíbrio, adaptação da prótese, corrigir postura, alinhamento da prótese durante a marcha, acompanhar os ajustes técnicos da prótese, mas especificamente essa fase pós-protética, a gente vai falar um pouquinho mais quando eu for falar das próteses para vocês, tá? Então, essa parte eu vou focar um pouquinho mais depois, até para não ficar tão grande a aula mais do que já tá, né? E para quem quiser, tiver curiosidade, né, a gente tem o guideline de tratamento pré e pós-operatório para o tratamento fisioterapêutico de adultos com amputações para membros inferiores, tá? Então aqui tem muitas dicas, basicamente tudo que eu falei a gente encontra nesse guideline, tá? Mas se vocês quiserem ter curiosidade para saber mais coisas, vocês podem procurar esse guideline que tem muitas informações a mais também bem interessantes, tá? Mas para que a gente consiga fazer um bom trabalho com o paciente, é necessário uma boa avaliação, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação efetiva para ter um tratamento efetivo. E como a gente avalia os nossos pacientes amputados, seja imediata a operação, seja pré-protetização, como que a gente avalia esses pacientes? Então, primeiro de tudo, a gente coleta a anamnese desses pacientes, informações gerais, estrutura familiar, perspectivas do paciente, se o paciente quer ou não ser protetizado, se o paciente quer ou não restabelecer suas funções, como está o aspecto psicológico desse paciente, né? Humor, ansiedade, como que o paciente vê a sua autoimagem, autoestima, condição psicológica, psiquiátrica, história da doença atual, né? Se essa amputação foi por trauma, foi por uma doença específica, qual é a ocupação, a condição histórica médica desse paciente, complicações, sequelas, quais são os cuidados com o coto que esse paciente tem, se ele já está em processo ou não de protetização, dor, sensação anormal, né? Sensação de dor fantasma, por exemplo. Qual foi a causa da amputação? Se tem doenças associadas? Quais são os medicamentos utilizados por esse paciente? Todas essas informações parecem ser demais, parecem que a gente não leva em consideração para o tratamento, mas leva sim, porque assim a gente conhece muito mais profundamente o nosso paciente. Então a gente consegue entender quais são os limites, quais são as condições desse paciente, o que a gente vai conseguir, o que a gente não vai conseguir fazer com esse paciente, tá? É extremamente importante que a gente realize uma inspeção detalhada tanto do membro residual quanto do membro contralateral, tá? Então, quais são os aspectos globais, né? Coloca o membro residual em diferentes posições, analisa se tem contraturas, se tem encurtamentos, se tem diferenças de temperatura, de coloração, né? Então, quais são os aspectos cirúrgicos? Se a cicatrização está adequada, está aderida, não está? Se tem manchas, coisas assim. A gente vai de fato tratar com esse paciente também, né? Como que tá o coto? Se tem o tecido adequado, se o volume está inadequado, né? Se é um volume muito grande, se a coloração está inadequada, né? Se tem edema, se não tem edema. Quais são as condições do membro remanescente? Se o paciente tem bom ou pouco controle neuromuscular, força, equilíbrio muscular, mobilidade, né, condições da pele, são tudo coisas que a gente precisa de fato inspecionar detalhadamente, porque são coisas que a gente vai trabalhar especificamente com o nosso paciente. O exame palpação, né? Então procurar se tem edema, sensibilidade, como tá, se o paciente tem muita dor fantasma, se não tem, se tem estímulos exacerbados sensitivos, como estão a ADM, as medidas do coto, se é um coto curto, se é um coto longo, né? Movimentação ativa desse paciente, movimentação passiva desse paciente, força,
funcionalidade, mensuração da força, de sensibilidade, enfim, trazer esses aspectos quantitativos para avaliação é muito importante. Se o paciente sente dor, se a dor é no cótus, se essa dor é persistente na parte residual do membro ou essa dor é acima do membro residual, se é aguda, se é localizada, se é difusa, se é causada por uso da prótese, né? Se o paciente chegou para você e já tem o uso de uma prótese, se essa prótese causa dor nesse paciente ou não, se é uma dor neurogênica de articulação, se ela é mais relacionada ao sistema nervoso, se ela é relacionada aos tecidos anormais do coto, né? Então, eu tenho uma queloide na minha cicatriz, eu tenho um caroço no meu coto, e aí isso causa dor, né? Se tende a diminuir conforme a cicatrização, ela vai evoluindo. Se o paciente tem a dor fantasma, como que essa dor é? Se é uma dor em queimação ou sensação de pressão, sentida na parte ausente do corpo, né? Normalmente essas dores fantasmas, elas apresentam um caráter variável, né? Elas são mais comuns nos inícios, elas são mais frequentes nos membros superiores do que os inferiores e tendem a diminuir nos primeiros 6 meses após a amputação. Mas é muito importante que a gente identifique se o paciente sente isso e como esse paciente sente essa dor, tá? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês agora alguns questionários que a gente pode utilizar com os pacientes, né? Tanto para comparar como o paciente chegou, como ele está depois de um tempo de reabilitação, como que a gente consegue identificar que o paciente chegou no seu ápice funcional, né? Então, esse questionário aqui, ó, medida funcional para amputados, né? Ele foi validado em português, né? Então, ele é específico para pacientes amputados no membro inferior. É mais difícil encontrar questionários para membro superior, mas tem alguns. Mas como os membros inferiores acabam sendo mais frequentes, né? Eu trouxe mais voltados para os membros inferiores. Então, como eu já disse, a avaliação funcional é de grande importância, tanto para mensurar o resultado do processo de reabilitação e dos programas de tratamento propostos, tá? Então, esse questionário aqui, de uma forma geral, ele vai avaliar, né, se o paciente é capaz de colocar a sua prótese sozinho, com dificuldade ou sem dificuldade, se eles conseguem realizar algumas atividades específicas, né, como levantar de uma cadeira, pegar um objeto no chão, levantar do chão, andar pela casa, né? Então, ele é um questionário que tem muitas atividades funcionais para estar avaliando o paciente, né? Então, se o paciente consegue se locomover dentro da casa sozinho, quantas horas por dia o paciente usa a prótese, né? Quantos dias por semana utiliza a prótese, se tem alguma coisa que pode impedir o paciente de utilizar a prótese, né? Então, se o paciente não usa a prótese para se locomover dentro de casa, né? Então, ele acha que é muito cansativo se locomover com a prótese dentro de casa. Então, poxa, talvez eu precise trabalhar um pouquinho mais a força com esse paciente, o condicionamento cardiorrespiratório com esse paciente, né? Se o paciente não se sente seguro, porque ele tem muito desequilíbrio, alguma coisa, né? Então, são coisas que a gente pode estar avaliando com esse paciente, né? Então, se o paciente sai de casa, ele utiliza ou não uma prótese, uma bengala, um andador, alguma coisa do tipo, né? Então, esse questionário ele é bem extenso, mas traz bastante informação para a gente, tá? Tanto no período mais especificado para o pós-protético, né? O paciente já teve uma utilização da prótese, mas ele traz muitas informações importantes para a gente. Bom, eu trouxe para vocês esse artigo de revisão porque ele traz, né, o objetivo dele foi buscar na literatura instrumentos para avaliar a função em pacientes amputados, principalmente dos membros inferiores, tá? E aí ele trouxe
alguns questionários, alguns instrumentos específicos para a gente estar avaliando. Eu trouxe alguns deles para vocês, né? Então, a gente tem o índice de Bartel, que ele é muito utilizado na neuro, por exemplo. Ele é uma avaliação autoaplicada, né? Então, a gente tem 10 medidas sobre autocuidados e mobilidade, que é relacionado à alimentação, transferências de cadeiras de rodas para cama e retornar, higiene pessoal, banheiro, tomar banho, deambulação, enfim. São muitos índices funcionais que auxiliam a gente a ter uma noção geral do nosso paciente, né? Então, o score vai variar de 0 a 100, quanto maior o score, mais independente é o paciente, né? Então, o paciente é capaz de se vestir sozinho, de realizar transferência, de subir e descer escadas, de realizar deambulação, de manusear a cadeira de rodas, tá? O índice de Bartel é um questionário simples, rápido, que dá para a gente trabalhar bem com os pacientes e ter uma noção bem geral dos nossos pacientes, tá? A gente tem o questionário de avaliação de prótese, né? Então, ele é específico para a avaliação do paciente protetizado, que vai avaliar a qualidade de vida desses pacientes, satisfação, dor, processo de transferência, como é o cuidado com a prótese, alta eficiência, importância da prótese para o paciente, né? Então, de 0 a 100 é a pontuação desse questionário. E quanto mais alta o número, né, melhor, mais satisfatório, mais positiva será a resposta desse paciente, né? Então, aqui como por exemplo, aqui, né, eu trouxe os exemplos das questões, né? Então, em relação à prótese, né? O quão feliz você se sentiu utilizando a prótese? Extremamente feliz ou infeliz, né? O ajuste da prótese, ela é terrível ou excelente? Né? O peso da prótese, ela é terrível ou excelente? Então, é um questionário que traz muitas informações interessantes para a gente a respeito da utilização da prótese, né? Então, sensações corporais bastante específicas, né? Então, quantas sensações você teve não dolorosas no seu membro fantasma, né? Então, o paciente não teve nada, né? Ou teve alguma sensação de membro fantasma, né? Como que foi essa sensação, né? Então, muitas informações interessantes, né? Então, aqui em relação ao aspecto social e a utilização da prótese, né? Se ele se sente seguro, se não se sente seguro, frustrado ou não frustrado em relação a como a sociedade vê a prótese nele, né? É bem interessante. Capacidade de deslocação também, satisfação com situações particulares, né? Então, quanto satisfeito você está com a sua prótese, né? Quanto não satisfeito você está com a forma que você caminha, enfim. E aqui é o último, realizar atividades cotidianas, né? Então, é um questionário bem interessante. Esse outro questionário aqui, que é o preditor de mobilidade nos amputados, ele é bem interessante para saber se o paciente vai ter uma potencial marcha com a prótese ou não, tá? Então, a gente vai avaliar o equilíbrio sentado do paciente, transferência, equilíbrio em pé, a marcha propriamente dita, subir e descer escadas e usar os auxiliares de marcha, né? Então, quanto maior a pontuação, melhor. Isso é bom e importante porque se a gente usa essa ferramenta, a gente consegue ver se o paciente vai ser mais tranquilo trabalhar essa mobilidade com esse paciente ou vai ser mais difícil trabalhar, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Então, se o paciente tem um bom equilíbrio sentado, se o paciente tem um bom alcance sentado, se o paciente consegue fazer a transferência de uma forma adequada, se o paciente consegue levantar da cadeira de uma forma adequada, se o paciente consegue realizar essas funções sem a prótese, provavelmente ele vai ter uma protetização muito boa, ele vai se dar bem com a prótese. Agora, se o paciente não tem tanta mobilidade, ele não consegue realizar essas atividades simples sem a prótese, provavelmente a gente vai precisar trabalhar muito mais com esses pacientes para que eles consigam ter uma mobilidade satisfatória com a prótese, tá?
Então, é um ponto bem interessante de se avaliar com os pacientes. A gente tem esse instrumento que avalia a função de independência, né? Então, ele vai mensurar a função de independência do paciente, né? Perdão, pessoal. Que são essas avaliações, elas são divididas em 7 domínios, né? Então, motor, autocuidado, transferência, locomoção, comunicação, né? Então, quão independente esse paciente é em relação à amputação dele, né? Então, quanto maior a pontuação, mais independente esse paciente é, né? Então, por exemplo, o paciente precisa de uma ajuda total, ou uma ajuda máxima, uma ajuda moderada, né? Então, só supervisão ou sem ajuda, né? Então, para o autocuidado, higiene, banho, vestir, mobilidade, locomoção, comunicação, é um questionário bem interessante para a gente estar aplicando com os pacientes também, tá? E por fim, pessoal, eu encontrei esse artigo que ele não é numa revista muito conhecida, mas eu achei bem interessante, é um artigo de revisão. Ele foi publicado esse ano, tá? E basicamente eles realizaram uma busca na literatura com finalidade de identificar as possíveis alterações cinésios funcionais encontradas em pacientes com amputação de membro inferior, né? A gente vê na literatura um foco muito importante nos membros inferiores e os membros superiores eles são um pouquinho esquecidos, tá? Mas a gente tem sim alguns instrumentos específicos, a gente tem alguns estudos específicos também, tá? Então, basicamente, nesse artigo de revisão, eles trouxeram estudos que identificaram que, numa comparação em não amputados, a gente tem diferenças consideráveis na oscilação de equilíbrio na região anterior para o grupo transfemoral, tá? E oscilações para o lado esquerdo no grupo transtibial. Então, dependendo do equilíbrio estático, né, para pacientes de diferentes níveis de amputação, a gente tem uma oscilação mais anterior ou uma oscilação mais para o lado esquerdo, né, desses pacientes. A gente teve também pacientes com anormalidades posturais, como escoliose lombar, rotação de tronco em relação ao lado amputado. Então, se a gente tem amputação, provavelmente os nossos pacientes vão apresentar essas alterações. Alterações no equilíbrio e na marcha também dos pacientes amputados. Oscilação de tronco, né? Então a gente tem uma diferença do centro de força, né, do amputado ser mais no antepé, né? Quando a gente tem no antepé contralateral, por exemplo, quando a gente compara com pacientes que não foram amputados, por exemplo. Então, a gente sempre vê uma oscilação no ortostatismo bem evidente com os pacientes amputados, tá? Equilíbrio dinâmico também, a gente tem alterações, não só o estático, tá? Alterações em marcha com e sem apoio também, né? Em relação à amputação transtibial, quando comparado à transfemoral, a gente tem uma maior redução do equilíbrio estático para o paciente, né? No caso, a transfemoral, ela tem essa diminuição a mais do equilíbrio, né? Então, a gente tem uma maior descarga de peso sobre a articulação do membro intacto, né? Então, quando a gente está pensando no processo de protetização, os pacientes eles normalmente vão acabar descarregando peso muito mais no membro intacto. E a gente deve trabalhar para que esse paciente comece a fazer a descarga de peso no membro amputado também, né? Então a gente tem problemas no retropé valgo e vauro, né? Tornozelo fletido, cabeça inclinada para a perna para a direita e tronco em flexão, né? Então são coisas que
os pacientes amputados, essas alterações, eles vão estar presentes e a gente precisa trabalhar isso também, certo? Bom, pessoal, em relação à fisioterapia nas amputações, era isso o que eu queria passar para vocês, tá? Eu sei que a aula foi bem grande, teve bastante conteúdo, mas o nosso cronograma é um pouco apertado, então eu preciso separar um pouco mais as aulas em tópicos, né? Espero que vocês tenham aproveitado pelo menos um pouquinho a aula, né? Se vocês quiserem saber alguma coisa que eu não comentei, me fala que eu vou atrás, eu procuro e trago para vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa, mandem no formulário que eu vou responder para vocês também, tá? Só lembrando vocês que dia 7 de outubro a gente tem a nossa primeira prova que vai englobar até essa aula de hoje, tá? Que é fisioterapia nas amputações, que é referente ao primeiro módulo de amputação. Ela vai ser feita da mesma forma que as outras provas foram feitas, né? Então eu vou liberar no dia 7, às 8 horas da manhã, o formulário da prova. Vou deixar aberto até às 23h59 do dia da sexta-feira. E o esquema vai ser 10 questões, né? Ou mais questões, dependendo da pontuação. Enfim, é bem tranquilo para vocês realizarem, tá? Então, qualquer coisa é só me avisar. Fico à disposição para esclarecer qualquer dúvidas e até semana que vem, pessoal. É isso, até mais. E deu quase 2 horas de aula também, meu Deus, sorry.